Pessoal, eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Afonso Ventania, o Bike Repórter. Obrigado por dar esse bate-papo pra gente. Eu que agradeço, Luiz. Pô, é um prazerão estar aqui mais uma vez com você e a todos os seus ouvintes e espectadores. E eu quero fazer a primeira pergunta: quantos anos você tem, cara? Rapaz, bom, mentalmente eu tenho 18. Fisicamente falam que eu tenho 30, mas cronologicamente 50. E há quantos anos você pedala, cara? Rapaz, cara, eu comecei no Bicicross BMX na 410 Sul. Eu devia ter lá por 12 anos. Eu lembro disso, a 410 Sul não tinha o comércio, tinha uma pista, tinha uma pista. Na 409 tinha uma bicicletaria e na 410... na Casa do Ciclismo. Exatamente, na 410 mais, tinha a pista de cross, eu lembro disso. Eu Exato. morava na 213 Sul e andar de... Qual era a bike que tu tinha? Uma Caloi Cross Extra Color Nylon azul. Foi minha primeira bicicleta. Eu tinha uma Light vermelha, me Nossa, arrependo de ter vendido essa Light. Isso aí era só de consumo de Pô, poucos, mas a velho. Nylon, aquelas... De muitos, mas realidade para poucos. Mas a Nylon com aquelas com aqueles aros de Nylon era legal. Era legal. Mas Era legal. depois eu até coloquei, eu comprei uns freiozinhos da Light, coloquei e tal. Mas a Light realmente era só de consumo. Eu tinha uma vermelha, me arrependi, vendi depois essa bicicleta, de ter ficado com ela. Devia, hoje tá valendo uma baba. Mas aí, você começou no bicicross? Sim, logo depois aconteceu o advento do mountain bike no mundo, né, nos Estados Unidos, foi que nasceu o mountain bike e a gente acompanhava muito de longe, de todos os sentidos, não só geograficamente, mas as publicações que chegavam aqui, na época revista, não existia internet na época, né, tô falando lá de 90, 89, né, 1989, 1990. Então a gente recebia algumas revistas velhas de lá, ou às vezes comprava aqui na rodoviária, na banca da rodoviária, e aí conseguia ver alguma coisa. E aí logo chegou a primeira mountain bike aqui. E aí eu consegui comprar, meu pai me deu. Mas não me adaptei na mountain bike. Eu percebi logo que eu era um ciclista de estrada. E aí eu migrei para o ciclismo de estrada. Legal. E o Bike Repórter nasceu como? Bike Repórter, Luiz, foi o seguinte, cara. Eu fui atleta de competição, eu me profissionalizei, entre aspas, aqui no Brasil. A gente fala que foi ciclismo de elite, mas não profissional, porque a gente ganha um salário, mas não é um salário que você, né? Infelizmente no país não tem isso. Logo eu percebi, fui estudar e tal, me tornei jornalista. E fui repórter de política, repórter de esporte, cobri Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, fui setorista do Palácio do Planalto, cobrindo essa política que nós temos, enfim, não vou nem comentar muito. E aí eu me cansei. E eu falei, cara, eu não quero isso pro resto da minha vida. Muita pressão, uma cobrança por furos de reportagem. E eu tinha a ideia de associar a minha paixão pela bicicleta ao jornalismo, a minha profissão. E foi daí que eu criei o Bike Repórter, a ideia do Bike Repórter, que na verdade não é original. Isso nasceu em São Paulo, com a Renata Falzoni, e eu me perdoe, mas eu não lembro o nome do cara, que eles faziam para a Rádio Eldorado. Isso quando lançaram os celulares, 1994, sim, não era smartphone, era só celular que ligava e desligava, né? E aí eles fizeram uma experiência que foi muito bem sucedida para a Rádio Eldorado, então eles desciam, só ligavam e falavam. Só que hoje o smartphone é um computador, é uma máquina de filmar, é uma máquina de fotografia e tal, e aí eu transformei isso com uma expertise que eu adquiri da BBC de Londres. Então eu faço tudo pelo smartphone, edição, captação de áudio, imagem, e aí percebi que daria para fazer um projeto chamado Bike Repórter. E aí eu consegui vender a ideia para uma grande rádio aqui em Brasília. Aqui a gente pode falar, foi para a Metrópole. Para a Rádio Metrópolis, Exatamente. eu queria estender aqui o meu carinho, o meu agradecimento ao Toninho Pop, que eu sei que você já entrevistou na sua entrevista. Mas eu adoro ele. Toninho Pop foi um cara maravilhoso, é um cara maravilhoso, foi muito importante nessa minha transição. Eu não conhecia pessoalmente, eu mandei o projeto para ele, ele viu com a grande visão que ele tem, né, um empreendedor, e aí foi, cara, no dia seguinte ele me ligou. Foi bom, porque eu já tinha mandado para outras duas emissoras de rádio. Quando me ligaram, eu já estava contratado pela Rádio Metrópolis. E aí eu fiquei 4 anos na Rádio Metrópolis,
fazendo principalmente reportagens de trânsito e mobilidade ativa, mobilidade urbana. E daí o Jornal de Brasília recentemente me contactou há 3 meses e me levou agora, estou no Jornal de Brasília. Legal, cara. E como bike repórter, você já deve ter visto muita coisa mesmo. E a gente estava aqui conversando antes de começar a entrevista sobre a falta de empatia geral das pessoas, né? Principalmente no trânsito. Aquela ideia de que o maior protege o menor, parece que poucas pessoas têm isso, né? E aí, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa geração que vem chegando de novos motoristas, eles têm uma ideia melhor do que os motoristas mais antigos, né? A gente vê muita gente assim, da minha idade reclamando do ciclista, né? Esse ciclista no meio da pista está me atrapalhando! Está me atrapalhando! Não tinha que estar aí! Não tinha que estar aí! Pode. Os caras andando aí na pista. Pode. Pode não. Pode não. Cara, da onde vem essa ideia de que o ciclista não pode estar aí? O ciclista tem direito de estar aí. Está na lei de trânsito ou eu estou errado? Está perfeito. Eu vou acrescentar na sua elaboração, Lewis, que é o seguinte. Eu sei da onde partiu isso. Isso partiu da cultura da cidade. Brasília foi feita, ela foi concebida nos anos 50, inaugurada em 1960, para carro. A cidade ela foi totalmente concebida para carro. Existia naquela época o que nós temos hoje de planos de mobilidade urbana, de mundo afora. Hoje, desde 2012, nós temos um plano nacional de mobilidade urbana no país, no Brasil. Naquela época eles falavam disso, era carro. E o nosso presidente na época, ele infelizmente adotou, não só para Brasília, mas também como política do governo federal dele, do Centro Kubitschek, o asfalto, o caminhão, a roda, e não o trem, não o trilho. E hoje a gente está pagando um preço muito alto por isso, em todos os sentidos, em termos de escoamento de produção e tal, assim também como o trânsito. Hoje nós temos 40 mil mortos, em média, todo ano no Brasil, no trânsito. Isso é número de guerra. Se você pegar talvez o número da Ucrânia contra a Rússia, talvez você não chegue a esse número avassalador. 40 mil brasileiros morrem todo ano no trânsito disso. Então, isso partiu da cultura da cidade. Felizmente, 1998 97 foi sancionado, e em 98 entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro. E aí a gente está correndo atrás do prejuízo. Já melhorou bastante, a sua percepção está completamente correta. Os jovens, eles começam já a perceber isso e ter alguma informação, e aí melhora. Já melhorou? Melhorou bastante, no sentido de que hoje há mais consciência. Piorou porque tem o álcool, que aumentou, e tem o uso de celular. Então, esse celular no trânsito, nós temos números incríveis. A PM, no dia desse eu entrevistei o comandante do CPTran, o coronel Edivan Souza, e ele fez números lá que são assustadores, eles são endêmicos. Hoje você está teclando, o que é muito perigoso. Falar nem tanto, mas o teclar que é o pior. E aí você pode causar um acidente não, sinistro, porque até isso mudou. A BNT não usa mais a nomenclatura de acidente. Por quê? Porque o acidente, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela dá uma conotação de um acaso. Algo extraordinário aconteceu, por isso aquele acidente ocorreu. Errado, 95%, de acordo com as estatísticas, das ocorrências de trânsito são fruto de imprudência. De um, de outro dos dois envolvidos, ou mais veículos envolvidos. Então, por isso que a BNT corrigiu e hoje falamos sinistro de trânsito. Então, inclusive agora eu estou junto aos bombeiros, ao corpo de bombeiros, para que eles mudem essa nomenclatura. Recentemente, a Polícia Militar e o Detran já estão começando a mudar isso também, porque até reportagens, colegas jornalistas como a gente, tem usado equivocadamente esse termo.
Agora é o seguinte, cara, eu vou incorporar o Doutor Volante. Lembra do Doutor Volante? Você lembra do Doutor Volante? Do Pateta? Que o cara quando entrava no volante, ele ficava doido. Sim. Porque a gente vê muito isso. Vê o cara tá vendo um grupo de ciclistas, tá vendo o ciclista sozinho. Ele não muda de faixa. Ele vai pra cima do cara. E ele fala assim, porra, tem uma ciclovia ali do lado, por que você não vai na ciclovia? Vou dar um exemplo, L4 Norte, saindo ali da estação de tratamento da Asa Norte. Você tem a L4 e você tem uma ciclovia do lado. Acho que não dá 5 metros, está a ciclovia. E ali a gente vê muitos ciclistas treinando ali. E os caras buzinando, passa buzinando. Por que você não vai na ciclovia? Se eu estiver errado, você me corrige, mas Brasília é uma das cidades com maior quilômetro de ciclovia. A construída. segunda maior. Nós temos isso. hoje praticamente 680 km, um pouco mais de 680 km. Perdemos só para São Paulo. E por que a bicicleta não está na ciclovia? Porque é o seguinte, existem vários tipos de ciclistas, né, de pessoas que pedalam. Tem o ciclista lazer, pega a bicicleta eventualmente no final de semana, esse vai usar a ciclovia, porque não tem habilidade para se misturar com os automóveis, os veículos motorizados nas vias e rodovias que cortam DF, né? Temos o que usa o modal bicicleta como transporte, que vai para o emprego e tal. Esse geralmente usa misturado tanto a ciclovia quanto as vias. E tem o ciclista de alto rendimento. Esse mesmo não usa e nem deve usar a ciclovia. Eu posso me enquadrar nesse de alto rendimento. Nós alcançamos uma velocidade média 40 km por hora, chegando até numa reta em pelotão a 60, 65 por hora. Nós tivemos em pelotão, por causa do vácuo. Sozinhos entre 45 e 50 por hora. Então, as ciclovias e ciclofaixas, se lembra bem isso, a ciclofaixa é a que nós temos hoje, tanto do Lago Norte quanto do Lago Sul. A ciclovia ela é segregada da via. A ciclofaixa ela é uma extensão da via. E todas elas têm uma velocidade máxima, Lewis, de até no máximo 25 por hora. Então, eu não sabia. Pois é. Isso aí acho que você também não sabia. Pouca gente sabe. Inclusive, eu fiz um trabalho no ano passado com a Secretaria de Mobilidade do DF e a Federação Metropolitana de Ciclismo, e fomos a todas as garagens das empresas de ônibus que atendem o Brasiliense. Ah, pegou o motorista do busão, aquele cara estressado, com altas horas, né, de cansaço e tudo mais, não se justifica, porque ele precisa saber, e muitos não sabem. Isso que eu acabei de falar. Era uma reclamação recorrente, igual a sua, que você falou, dessa observação da ciclovia ao lado da via, lá na L4. Eles falavam muito da EPTG, porque eu pedalo na EPTG, entre Plano Piloto e Paguatinga. E tem uma ciclovia que passa do lado. E eles falam, pô, por que você não está lá? Primeiro, eu posso, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, desde 98, me dá esse direito e considera a bicicleta como um veículo. Exato. Para você que não sabe, a bicicleta é um veículo. Ela é um veículo como a sua moto, é um veículo como o seu carro, como a sua caminhonete. Caminhão e ônibus. É um veículo. Um veículo. E deve ser respeitada. É um veículo de condução humana, ao contrário dos veículos motorizados. Mas nós temos nosso espaço garantido por lei e hoje você tem que manter 1,5 metro a ultrapassar o ciclista. E desde 2020, uma atualização do CTB, além de você manter essa distância de 1,5 metro, você precisa reduzir a velocidade a ultrapassar o ciclista. Caramba, tá vendo? Aí para você que fica reclamando que o ciclista ele tem direito de estar lá. Pra que você vai tirar fino, sabe? Pra que você já passou muito por isso, né, cara? Ela passa tirando fino, buzinando. Puxa vida, é uma falta. E de novo eu toco nesse assunto, né? Parece que as gerações mais antigas, elas têm uma coisa aqui na cabeça, né? De achar que estão certas e que eu acho é o que está certo. Independente da legislação, eu acho que ele está atrapalhando. Eu vejo muita gente falando assim, ó, mas puxa vida, por que eles estão colocando a vida deles como se a culpa fosse aquilo, né? Joga a culpa no ciclista. Inverte os valores, né? Por que ele está colocando a vida dele em risco andando na pista se ele tem uma ciclovia? Pode andar mais. Eles não entendem que é um treino, você não está
você precisa daquela velocidade. Sim, exatamente. E às vezes nós estamos representando o nosso país lá fora. Talvez o ciclista que está representando você na Olimpíada ou no Mundial é da sua cidade e você não sabe. E ele pode ser atropelado. Então, existe esse preconceito, né, ainda com a bicicleta, que é uma coisa que a gente precisa mudar, Vinícius. E mais uma vez, eu agradeço pelo espaço nobre que você proporciona para eu estar aqui como ciclista, porque eu sinto muitas vezes motoristas que, não sei se porque estão frustrados, né, brigados com a esposa, ou com o marido, ou no trabalho, ou ganham pouco, mas olha só, não justifica. Ali é uma vida, que é um pai também, é uma mãe, é um tio, é irmão, é um filho que cuida da mãe, como no meu caso, eu cuido da minha mãe com Alzheimer de 35 anos. Então, se eu morrer ou tiver alguma injúria permanente, a minha mãe vai ficar carente dessa minha ajuda. Então, a gente precisa voltar para casa, a gente só escolheu um outro veículo para andar. A gente não é culpado de nada. Cometemos erros? É óbvio que cometemos. Precisamos respeitar os nossos direitos e deveres. Deveres temos também. O ciclista precisa conhecer os deveres dele. Desembarcar na ciclofaixa é o dever do ciclista. Ele não pode atravessar faixa de pedestre. A faixa de pedestre no modo ciclista, pedalando. Ele precisa desembarcar, se tornar um pedestre e atravessar e logo depois embarca e segue o caminho. Nós também temos que parar no semáforo vermelho. O ciclista precisa. Agora, o que não pode, como eu estava comentando um pouco antes, né, Nilson, é que se a gente cometer um erro, a gente ser julgado e punido pelo motorista ali, como se fosse o tribunal que pode nos julgar com uma pena de morte, porque o cara chega lá, esse cara aqui não devia estar aqui, errou, eu vou jogar meu carro e vou atropelar ele. Acontece, tira fina, empurra a gente, só que aquela empurrada, se eu estou 40 por hora e ele pega de alguma maneira da minha bicicleta, eu posso ficar tetraplégico, eu posso ficar paraplégico, eu posso morrer. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Tá aqui a pista e tem uma entrada, tem um retorno. Aí lá vem o cara no seu carrão, aí ele dá a seta que vai entrar. O cara da bike tá vindo, o cara da bike pede, faz com o dedo, faz pra passar. Só que o cara acha que o cara da bike tem que parar para ele entrar, fazer a curva. Ele não para. Puxa, o que custa, meu? Diminui, freia, deixa o ciclista passar, ele tá na velocidade. O cara acha que... Não, o ciclista acha que não. Se ele quer atravessar, ele tem que parar. E aí numa dessa, acontece esse tipo de acidente sinistro. Exato. Que agora eu aprendi, já não é acidente. Porque se o cara faz na maldade de fechar, você não vai parar não? Pois eu vou entrar na tua frente. Eu tenho mais motor, né? Exatamente. Coisa. Só que, cara, assim, uma coisa que eu escutava isso quando eu era adolescente, que questão dos motociclistas, né? Bicho, com o ciclista é maior ainda essa noção. O motorista, ele está protegido por uma camada de aço. O ciclista não está com nada. Se ele cair, se ele bater, bicho, é uma coisa assim que... Como você vê que esse cenário pode mudar? Você falou bem, né? A gente tem uma geração que vem chegando com outra consciência, com mais informação, porém vem chegando com mais consumo de drogas, o diabo do celular, o cara quer ver um vídeo, o cara ali ele quer ver vídeo, a gente vê muito, né? E o mais engraçado é que você vê as pessoas com uma cara de não tô nem aí. Como é que você vê uma luz no fim desse túnel? O trinômio do trânsito, que nós cicloativistas sempre falamos com as autoridades e os públicos. Engenharia de trânsito precisa melhorar muito para a mobilidade ativa. A mobilidade ativa é bicicleta, pedestre e transporte coletivo. Então tem que ter redutores de velocidade, equipamentos mobiliários de trânsito para que isso seja reduzido. Porque essa velocidade, principalmente em Brasília, nós temos a maior parte dos sinistros ocorre por conta de velocidade alta. Às vezes está conjugada, está associada a consumo de álcool ou ao celular, mas em primeiro lugar está a velocidade alta. Então essa engenharia de trânsito ela é necessária que seja sempre revisada e aplicada nas nossas vias e rodovias que cortam o DF. O DF é muito
atípico, né? Nós temos rodovias, BRs que cortam o nosso quadradinho. E temos também a educação, que é necessário, quanto mais melhor. E isso tem sido feito por alguns órgãos, como o Detran, o DR, a própria Polícia Militar, apesar de ser um órgão fiscalizador, mas ela também tem algum trabalho nas escolas. E a fiscalização, que precisa ser aplicada com dureza. Agora, eu complemento uma situação que é minha grande missão hoje, Deus, é tornar a lei de trânsito mais severa. Porque hoje o motorista que mata no trânsito, ele paga a cesta básica. Ou seja, nós hoje, pelo trânsito, pela lei de trânsito, a gente vale meia dúzia de cesta básica. Se você perder seu filho atropelado, são só 6, o motorista vai lá e paga 6 cesta básica em troca do seu filho, que ele levou, que ele matou. E também trabalho social, né? Trabalho comunitário. Por quê? Porque hoje a lei de trânsito, ela considera os sinistros como homicídio culposo, que você não teve a intenção de matar, olha que absurdo, você bebeu, encheu a cara, pegou o carro e você não teve a intenção de matar. Não teve, mas você talvez tenha tido. Você assumiu o risco de matar, você assumiu o risco de matar. Por isso que a gente está brigando, é a minha definição, de transformar de homicídio culposo crime de trânsito para dolo eventual. Porque o doloso é quando você quer matar. O dolo eventual é quando você assume o risco. E isso eu estou bem familiarizado, que eu já conversei com o Superprocurador-Geral do DF, a quem eu entrevistei algumas vezes, Dr. Zélio Maia, um grande constitucionalista, um advogado, que inclusive foi diretor do Detran até o ano passado, foram 2 anos na gestão, e ele defende isso com argumentos extremamente fortes, de que a gente precisa mudar. Então é isso, não há punição, a gente precisa punir. A partir do momento que nós punirmos os motoristas imprudentes, criminosos, que na verdade tem um crime, né? A gente cansa de ver no noticiário pessoas que estão completamente alcoolizadas, em alta velocidade, atropelam um ciclista, a descer Santa Maria, uma mulher completamente embriagada matou um casal, ou seja, deixou 3 filhos órfãos, pai e mãe. Meu Deus. Ela saiu, saiu do carro trêbada, foi para a delegacia, a juíza lá deu não precisa nem pagar a fiança, deu liberdade para ela para responder o processo em liberdade. Vai ser condenada a culpada? Vai acontecer o quê? São 2, matou 2, né? Então ela vai dar 12 cestas básicas para os meninos que estão aí sem pai nem mãe. Isso é absurdo, né? No país primeiro mundo é cadeia, amigão. É ferro, é bola, igual fala o Tony Pop. É botar aquela bolinha no tornozelo lá e ficar preso, capinando na cadeia. Poxa, é um absurdo. No Brasil não acontece isso. Essa é a minha grande missão. E como é que está essa missão? Está caminhando? Como é que está essa mudança de legislação? Isso já pode ser uma realidade ou ainda está um pouco distante? Precisa de quais atores, quais movimentos precisam acontecer para que essa legislação de fato seja mudada? A gente está fazendo uma grande dinâmica nessa atuação. Eu hoje faço parte da Rede Urbanidade, que é um coletivo que foi construído, idealizado pelo Ministério Público. E hoje nós temos como nosso orientador, nosso líder, o promotor público Daniel Augusto. E ele trouxe para esse fórum vários atores que estão nessa discussão da mobilidade urbana há muitos anos. Então, né, temos professores da UNB, na área de transporte, arquitetura, engenharia, temos cicloativistas, o pessoal da Rodas da Paz, eu humildemente estou lá contribuindo, e outras pessoas que lá fazem parte para discutir e oferecer os nossos debates, nossos conhecimentos teóricos e práticos e técnicos para os gestores públicos. E essa é uma das nossas discussões que precisamos levar ao Congresso Nacional, que essa lei ela precisa ser mudada lá. Então nós hoje já temos um contato com alguns deputados para que eles absorvam essa ideia. A gente precisa furar o bloqueio da indústria automobilística, lá o lobby da indústria automobilística é muito forte, mas a gente está ciente disso. Estamos construindo esse cenário via Rede Urbanidade, via Rodas da Paz, outras organizações, chegando nesses deputados, convencendo eles de que isso é necessário,
até porque pode acontecer com o filho deles em qualquer momento. E aí a gente pretende fazer isso aconteça nos próximos anos aí, o mais rápido possível. Que legal. Ventania, quem quiser saber mais sobre mobilidade ativa, sobre as questões que envolvem essa tentativa de mudança da legislação, como é que faz? Bom, eu sou muito ativo nas minhas redes sociais, então a gente posso oferecer para vocês o @bikereporter com 2 R's no Instagram. E também no Jornal de Brasília eu produzo muitas reportagens sobre esse segmento de trânsito e mobilidade urbana. Então é sempre o debate é importante, assim como o espaço, a informação, se informar, o bom senso, a educação, a empatia, que são valores que é complicado falar disso, mas são valores que não estão só nas questões do trânsito, mas estão em todos os lugares. Né? Parece que as pessoas estão com cada vez menos empatia pelo próximo. E quando você tem você está dentro do veículo, está dentro de um tanque, você vai, sabe, descontar a tua raiva, eu acho que isso precisa mudar, né? Precisa mudar. E a gente não pode alegar falta de conhecimento por cometer um crime, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui andar de moto uma vez, quando eu era bem mais novo, fui estudar lá, era menino, 18, 19 anos, e eu fui fazer corredor, coisa que aqui no Brasil é permitido. Lá não. Eu fui lá, passei pelo corredorzinho, fiquei na frente do semáforo, logo o policial me viu e me autuou. Aí eu falei assim, mas eu não sabia, eu sou brasileiro. Eu falei, amigão, isso é um problema seu. Quando chegar no meu país, você tem que ler a legislação. Ou seja, ele deu uma multa, não quer saber. Então a gente não pode alegar a falta de conhecimento. Né? E o trânsito, eu estava falando aqui, são 40 mil mortes por ano. São números de guerra. Então para reduzir, a gente precisa assumir essa responsabilidade de cada um. Precisa ir lá no Código de Trânsito Brasileiro, dar uma olhada. A gente não está acostumado a ler leis, mas é importante que você pegue lá, se você é motoboy, tem alguns artigos lá referentes a você que trabalha com moto. Se você é motorista de ônibus, caminhão, não precisa ler o código todo, só vai naquela parte. E de repente vai dos mais fracos, né? O forte protege o mais fraco, o maior o menor. Então vai lá no pedestre, vai no ciclista e vê quais são os seus deveres e direitos em relação a nós que somos mais fracos. Muito bem, então ó, tá aqui debaixo do vídeo aqui o Instagram, @bikereporter com 2 R's, ou no Jornal de Brasília. Você vai ficar por dentro, pode te mandar direct, pode perguntar, Total, pode... com certeza. Que legal, cara. Até gosto, porque eu já fiz bastante amizades lá no meu Instagram, respondo sempre, não tão com tanta agilidade, porque o número de seguidores felizmente está aumentando, mas eu respondo a todo mundo e gostaria muito que você participasse desse debate para a gente melhorar a nossa qualidade de vida e preservar vidas no nosso trânsito. Afonso Ventania, o Bike Repórter, muito obrigado por esse bate-papo aqui na nossa cidade, Brasília. Aqui é o ar livre, pista, aqui tem ciclovia. Preste mais atenção, você que é motorista, preste mais atenção, tenha mais empatia. Você que é ciclista, lembre que às vezes tem um cara que está muito estressado ali no carro. E vamos todos juntos fazer esse trânsito melhor. Meu irmão, obrigado. Valeu. Obrigado a você. Valeu demais. Um abraço, tudo bom pra vocês. Tchau.